Doutora Beatriz Cordeiro tinha 42 anos e 20 anos de carreira como advogada criminalista quando recebeu o caso que testaria cada princípio ético que ela tinha construído ao longo de sua vida profissional. Era uma segunda-feira, dia 8 de maio, por volta das 9 horas da manhã, quando ela entrou em seu escritório no centro de Curitiba e encontrou uma mensagem da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Um novo cliente havia sido designado para ela. Nome: Tiago Mendes Rodrigues, 29 anos, acusado de homicídio qualificado. A vítima: Larissa Ferreira da Costa, 27 anos, encontrada morta em seu apartamento há 3 semanas. Tiago não tinha dinheiro para contratar advogado particular, então o Estado tinha designado Beatriz, que mantinha um acordo com a Defensoria para pegar alguns casos pro bono todo ano como forma de retribuir à sociedade. Beatriz era conhecida na comunidade jurídica de Curitiba como uma das advogadas mais competentes e éticas da cidade. Ela tinha se formado em Direito na Universidade Federal do Paraná, tinha feito mestrado em Direito Penal e tinha construído uma carreira sólida, defendendo tanto clientes inocentes quanto culpados, porque ela acreditava profundamente em um dos pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro. Todo acusado tem direito à defesa, independentemente do crime que tenha ou não cometido. Não cabia a ela julgar. Cabia ao júri. Cabia ao juiz. Cabia ao sistema. Seu trabalho era garantir que seu cliente tivesse representação adequada, que seus direitos fossem respeitados e que o processo legal fosse seguido corretamente. Beatriz tinha defendido assassinos antes. Tinha defendido ladrões, estupradores, traficantes. Alguns ela acreditava serem inocentes e lutou ferozmente para provar isso. Outros, ela sabia serem culpados, mas defendeu mesmo assim, porque era seu dever profissional garantir que fossem julgados de forma justa. Ela tinha um estômago forte para o trabalho. Não se deixava afetar emocionalmente pelos detalhes horríveis dos crimes. Mantinha uma distância profissional saudável. Era eficiente, racional, focada na lei e nos procedimentos. E tinha um histórico impressionante. De cada 10 casos que pegava, conseguia absolvições ou reduções significativas de pena em 7. Era boa no que fazia, muito boa. Mas o caso de Tiago Mendes Rodrigues seria diferente de todos os outros. Seria o caso que a faria questionar tudo o que acreditava sobre justiça, sobre ética profissional, sobre o limite entre seguir as regras e fazer o que é certo. Beatriz ainda não sabia disso quando pegou a pasta do caso naquela manhã de segunda-feira e começou a ler os detalhes. Larissa Ferreira da Costa, a vítima, era uma jovem professora de ensino fundamental que morava sozinha em um apartamento pequeno na região do Batel. Ela tinha sido encontrada morta em seu quarto por uma amiga que estava preocupada porque Larissa não tinha aparecido para trabalhar por 2 dias consecutivos e não atendia ligações. A causa da morte: estrangulamento manual. Havia sinais de luta, nenhuma evidência de invasão forçada, o que sugeria que Larissa conhecia seu assassino e o tinha deixado entrar voluntariamente. Tiago Mendes Rodrigues tinha sido preso 1 semana após a descoberta do corpo. Ele era ex-namorado de Larissa. Os dois tinham terminado o relacionamento aproximadamente 2 meses antes do assassinato. Um término conturbado, segundo testemunhas, com Tiago demonstrando comportamento obsessivo e fazendo contato repetido, mesmo após Larissa ter deixado claro que não queria mais nada com ele. Vizinhos de Larissa tinham reportado ter visto Tiago rondando o prédio dela nas semanas anteriores ao assassinato. E câmeras de segurança do prédio tinham captado imagens de Tiago entrando no edifício no dia em que Larissa foi morta, aproximadamente às 18h30, e saindo às 20h15. Ele era o suspeito óbvio, e quando a polícia o interrogou, Tiago tinha negado tudo. Disse que tinha ido visitar Larissa para tentar reconciliação, que ela tinha concordado em conversar, que tinham conversado por cerca de 1 hora sobre o relacionamento e que quando ele saiu, ela estava viva e bem. Beatriz terminou de ler o dossiê inicial do caso
e fez algumas anotações. A evidência contra Tiago era forte, mas não absolutamente conclusiva. Ele tinha motivo, oportunidade e estava no local do crime no período aproximado em que os peritos estimavam que a morte havia ocorrido. Mas não havia testemunhas diretas. Não havia DNA de Tiago sob as unhas de Larissa, onde ela claramente tinha arranhado seu atacante durante a luta. As imagens das câmeras mostravam Tiago entrando e saindo, mas não mostravam o que aconteceu dentro do apartamento. Era um caso de evidências circunstanciais, embora fortes. Beatriz tinha trabalhado com menos e conseguido absolvições. A estratégia seria argumentar dúvida razoável. Sim, Tiago estava lá. Sim, ele tinha motivo. Mas estar no local e ter motivo não prova que cometeu o crime. Alguém mais poderia ter entrado após Tiago sair. As câmeras não cobriam todos os ângulos. Havia brechas. Beatriz agendou a primeira visita a Tiago na prisão provisória, onde ele estava sendo mantido até o julgamento. Era uma terça-feira, dia 9 de maio, às 14 horas, quando ela entrou na sala de visitas da prisão e conheceu pessoalmente seu novo cliente. Tiago era um homem magro, de altura média, com cabelos escuros desgrenhados e olheiras profundas. Ele parecia não ter dormido direito em semanas. Suas mãos tremiam levemente quando apertou a mão de Beatriz para cumprimentá-la. Ele estava nervoso, claramente aterrorizado com a perspectiva de passar décadas na prisão por um crime que, segundo ele, não tinha cometido. Beatriz se sentou do outro lado da mesa de metal fria e abriu sua pasta, retirando um bloco de notas e uma caneta. Senhor Rodrigues, ela começou com seu tom profissional e direto. Meu nome é doutora Beatriz Cordeiro e fui designada pela Defensoria Pública para ser sua advogada neste caso. Antes de começarmos, preciso que entenda algumas coisas sobre nosso relacionamento. Tudo o que você me disser aqui é protegido por sigilo profissional. Isso significa que não posso revelar nada que você me conte a ninguém, incluindo a polícia, o promotor ou o juiz. Você entende isso? Tiago acenou com a cabeça nervosamente. Entendo, doutora. Sua voz era rouca, como se tivesse passado dias sem falar ou gritado muito recentemente. Beatriz continuou. Meu trabalho é defendê-lo da melhor forma possível dentro da lei. Para fazer isso efetivamente, preciso que seja completamente honesto comigo sobre tudo o que aconteceu. Não posso te defender adequadamente se não souber toda a verdade. Então vou fazer algumas perguntas e preciso que responda com honestidade total. Pode fazer isso? Posso, doutora. Tiago respondeu, esfregando as mãos nervosamente. Beatriz clicou a caneta e começou. Você e Larissa Ferreira da Costa tiveram um relacionamento amoroso. Quando começou e quando terminou? Tiago respirou fundo. A gente começou a namorar há uns 2 anos. Terminou há 2 meses, mais ou menos no começo de março. Beatriz anotou. Quem terminou? Tiago hesitou. Ela, a Larissa terminou comigo. Beatriz notou a hesitação e perguntou. Como você reagiu ao término? Tiago olhou para baixo, claramente envergonhado. Não muito bem. Eu fiquei obsessivo. Mandava mensagem para ela todo dia, ligava, ia até o prédio dela. Eu sei que foi errado. Eu sei que deveria ter respeitado a decisão dela e seguido em frente. Mas eu amava ela, sabe? Não conseguia aceitar que tinha acabado. Beatriz anotou tudo isso, sabendo que a promotoria usaria exatamente esse comportamento obsessivo como evidência de motivo. No dia 14 de abril, você foi ao apartamento de Larissa. As câmeras de segurança confirmam isso. Me conte o que aconteceu. Tiago respirou fundo de novo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água fria. Eu tinha mandado mensagem para ela pedindo para conversar uma última vez, pra gente ter um encerramento de verdade, sabe? Ela ignorou as primeiras mensagens, mas depois de eu insistir muito, ela concordou. Disse que eu podia ir até o apartamento dela às 6:30 da tarde. Então fui. Toquei a campainha, ela abriu, me deixou entrar. A gente se sentou na sala e conversou. Sobre o quê? Beatriz perguntou. Sobre o relacionamento. Sobre por que ela tinha terminado. Eu tentei convencê-la a me dar outra chance.
Ela disse que não, que já tinha decidido que era melhor para nós dois seguirmos em frente. Tiago parou e engoliu em seco. Eu fiquei bravo, admito isso. Levantei a voz algumas vezes. Ela pediu para eu me acalmar ou ir embora. Então eu me acalmei. A gente continuou conversando, mais calmo. Por volta das 8h, 8h15, eu percebi que não ia conseguir convencê-la de nada. Então me despedi e fui embora. Quando saí, ela estava viva. Juro por Deus, doutora. Ela estava viva. Beatriz estudou o rosto de Tiago enquanto ele falava. Ele parecia sincero, mas ela tinha aprendido ao longo dos anos que sinceridade não era indicador confiável de verdade. Pessoas culpadas podiam parecer sinceras, pessoas inocentes podiam parecer suspeitas. Aparências não significavam nada. Apenas os fatos importavam. Você tocou em Larissa em algum momento durante essa visita? Ela perguntou. Tiago pensou por um momento. Quando cheguei, a gente se abraçou, tipo aquele abraço meio sem graça de ex-namorados. E quando eu estava saindo, tentei segurar a mão dela, mas ela puxou. Isso foi tudo. Você viu mais alguém no prédio quando estava saindo? Beatriz continuou. Cruzou com algum vizinho? Viu alguém suspeito? Tiago balançou a cabeça. Não, o corredor estava vazio. Desci de elevador sozinho. Não vi ninguém. Beatriz fez mais anotações. Isso não era bom. Se tivesse visto outra pessoa, isso poderia ser usado para criar dúvidas sobre outros possíveis suspeitos. Você tem álibi para depois das 8h15 quando saiu do apartamento dela? Tiago assentiu. Fui direto para casa. Moro sozinho, então não tem ninguém que possa confirmar. Mas parei em um posto de gasolina no caminho por volta das 8h30. Abasteci e paguei com cartão. Isso deve estar registrado. Beatriz anotou isso. Um recibo de posto de gasolina ajudaria a estabelecer que ele realmente tinha saído da área às 8h30. Se os peritos confirmassem que Larissa morreu após esse horário, isso fortaleceria a defesa. Mas se morreu antes, não ajudaria. Senhor Rodrigues, Beatriz disse olhando diretamente nos olhos dele. Vou fazer uma pergunta e preciso que responda com total honestidade. Você matou Larissa Ferreira da Costa? Tiago olhou de volta para ela sem piscar. Não, doutora. Eu não matei ela. Juro pela minha vida. Eu nunca faria isso. Eu amava ela. Beatriz manteve contato visual por mais alguns segundos. Depois acenou com a cabeça. Está bem. Vou trabalhar com base nisso. Vou construir sua defesa presumindo que você é inocente e que alguém mais entrou naquele apartamento após você sair e cometeu o crime. Meu trabalho é criar dúvida razoável suficiente na mente do júri para que não possam condená-lo além de dúvida razoável. A visita terminou depois de mais 40 minutos de perguntas detalhadas sobre o relacionamento de Tiago com Larissa, sobre a dinâmica entre eles, sobre outras pessoas na vida dela que poderiam ter motivo para machucá-la. Beatriz saiu da prisão com sua pasta cheia de notas e começou a trabalhar no caso. Nas semanas seguintes, ela revisou toda a evidência, entrevistou testemunhas, contratou peritos independentes para analisar a cena do crime e começou a construir uma defesa sólida. O caso iria a júri em aproximadamente 3 meses. Ela tinha tempo para se preparar. Ou pelo menos era o que pensava. 2 semanas após a primeira visita, Beatriz recebeu uma ligação da prisão. Tiago queria vê-la urgentemente. Ela reorganizou sua agenda e foi visitá-lo na quinta-feira seguinte, dia 25 de maio, às 10 horas da manhã. Quando entrou na sala de visitas, percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Tiago parecia diferente, mas derrotado. As olheiras estavam ainda mais profundas. As mãos tremiam ainda mais visivelmente. E havia algo em seus olhos. Algo que Beatriz tinha visto muitas vezes ao longo de sua carreira. Era culpa. Culpa pesada, esmagadora, inescapável. Beatriz se sentou, abriu a pasta e esperou. Tiago ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. Finalmente, sem levantar os olhos, ele falou em voz tão baixa que Beatriz mal conseguiu ouvir.
Eu preciso te contar a verdade, doutora. Beatriz sentiu algo apertar em seu estômago. Ela já sabia o que vinha a seguir. Tinha ouvido versões dessa frase dezenas de vezes antes. Está bem, ela disse calmamente, mantendo seu tom profissional. Pode falar. Lembre-se que tudo que disser aqui é protegido por sigilo. Tiago finalmente levantou os olhos e Beatriz viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu menti para você, sobre o que aconteceu naquele dia, sobre quando eu saí, sobre ela estar viva. Ele parou, engolindo em seco, forçando as palavras a saírem. Eu matei ela, doutora, eu matei a Larissa. Beatriz ficou completamente imóvel, processando o que acabara de ouvir. Parte dela, a parte profissional que tinha ouvido confissões antes, não estava surpresa. As evidências contra Tiago eram fortes. Havia sempre uma probabilidade de que ele fosse realmente culpado. Mas outra parte dela, a parte humana que tinha começado a acreditar na versão dele, sentiu uma decepção profunda. Ela respirou fundo e pegou a caneta. Me conte o que realmente aconteceu. Ela disse, mantendo a voz firme e profissional, embora por dentro estivesse processando múltiplas emoções conflitantes. Tiago limpou as lágrimas com as costas da mão e começou a falar. Tudo que contei sobre ir até lá, sobre a gente conversar, isso foi verdade. Mas eu não contei como terminou. A gente estava conversando e eu estava implorando para ela me dar outra chance. E ela continuava dizendo não. E em um momento ela disse algo que me quebrou. Ela disse que já estava saindo com outro cara. Que conheceu alguém novo e que era por isso que tinha terminado comigo. Não era porque o relacionamento estava ruim, era porque ela já tinha me substituído. Tiago parou, respirando pesadamente. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não consegui controlar. Fiquei com tanta raiva, tanta dor, que levantei e agarrei ela. Só queria sacudir ela, fazer ela entender o quanto estava me machucando. Mas ela tentou se soltar, começou a gritar, e eu coloquei as mãos no pescoço dela. Não sei nem explicar direito. Não foi planejado. Não pensei vou matar ela. Só queria fazer ela parar de gritar, fazer ela me escutar, mas aperte e forte demais, por tempo demais. E quando finalmente me dei conta do que estava fazendo, ela já estava imóvel. Beatriz anotava tudo mecanicamente, a mão se movendo no papel enquanto sua mente processava. Tiago continuou, a voz cada vez mais quebrada. Entrei em pânico total. Tentei reanimar ela. Fiz massagem cardíaca que nem vi em filme. Respiração boca a boca. Mas ela não voltava. E eu percebi que tinha matado ela. Que tinha tirado a vida da pessoa que eu mais amava no mundo. Então entrei em pânico ainda mais. Limpei tudo que tinha tocado. Arrumei a cena para parecer que tinha havido invasão. Saí do apartamento e fui embora. E passei as últimas semanas vivendo esse pesadelo, fingindo ser inocente, deixando você trabalhar em uma defesa baseada em mentira. Quando Tiago terminou, houve silêncio pesado na sala. Beatriz terminou de anotar os últimos detalhes e colocou a caneta sobre a mesa. Ela olhou para Tiago, que estava com o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Parte dela sentiu compaixão por aquele homem destruído pela culpa e arrependimento. Mas outra parte, a parte que pensava em Larissa, na professora de 27 anos que tinha toda uma vida pela frente, sentiu raiva. Raiva de que Tiago tinha tirado isso dela. Tinha tirado o futuro dela. Tinha destruído os sonhos dela. Por quê? Porque seu ego masculino não conseguiu aceitar ser rejeitado. Mas Beatriz não podia deixar suas emoções pessoais interferirem em seu trabalho. Ela tinha um dever profissional. Tinha regras a seguir. Tinha ética a manter. Ela respirou fundo e falou com voz controlada. Senhor Rodrigues, agradeço por sua honestidade comigo agora. Mas precisa entender que isso muda drasticamente a natureza do caso e da minha defesa. Tiago levantou a cabeça, olhando para ela com olhos vermelhos e inchados. Eu sei, doutora. Eu sei que vai ser mais difícil. Mas pelo menos agora você sabe a verdade. Mais difícil?
Beatriz balançou a cabeça. Senhor Rodrigues, você acabou de confessar um homicídio. Não é questão de ser mais difícil, é questão de... Precisamos discutir suas opções agora. Ela organizou seus pensamentos antes de continuar. Você tem basicamente 3 caminhos à frente. 1. Você pode se declarar culpado, admitir o crime, mostrar remorso genuíno, cooperar completamente com a justiça. Isso provavelmente resultaria em uma sentença um pouco reduzida comparada a ser condenado pelo júri. 2. Você pode manter sua declaração de inocência e eu continuo construindo uma defesa baseada em dúvida razoável. A confissão que você acabou de me fazer fica protegida por sigilo. Eu não posso revelá-la a ninguém. 3. Existe a possibilidade de argumentarmos homicídio culposo ao invés de doloso, alegando que não houve intenção de matar, apenas de impedir os gritos, e a morte foi consequência não intencional de um ato imprudente. Tiago processou as opções. Qual você acha que daria a menor pena? Beatriz suspirou. Honestamente, provavelmente se declarar culpado e mostrar remorso genuíno. O sistema valoriza quando réus assumem responsabilidade, mas isso ainda resultaria em prisão significativa. Estamos falando de 10 a 15 anos provavelmente. Tiago engoliu em seco. E se a gente continuar dizendo que sou inocente? Qual a chance de eu ser absolvido? Beatriz hesitou antes de responder. Baseado nas evidências que vi, sem sua confissão que acabou de me fazer, eu diria que há cerca de 30% de chance de absolvição. As evidências são fortes, mas não absolutamente conclusivas. Existem brechas que posso explorar. Dúvida razoável é possível de ser criada. Tiago acenou com a cabeça lentamente. Então existe chance. Mesmo pequena, existe. Ele olhou para Beatriz com expressão determinada. Eu quero tentar. Eu quero que você me defenda como se eu fosse inocente. Eu sei que é errado. Eu sei que a Larissa merece justiça. Mas eu não quero passar os melhores anos da minha vida na prisão. Eu quero uma chance de vida normal. Beatriz sentiu o estômago revirar. Era exatamente isso que ela temia. Um cliente confessando culpa, mas querendo continuar alegando inocência. Era perfeitamente legal. O sigilo profissional protegia a confissão. Ela não podia revelá-la mesmo que quisesse, mas significava que ela teria que ir a tribunal e defender ativamente um homem que ela agora sabia com certeza absoluta ser culpado. Teria que olhar para o júri e argumentar que havia dúvida sobre a culpa dele quando não havia nenhuma dúvida em sua mente. Teria que enfrentar a família de Larissa, ver a dor deles, e trabalhar para impedir que obtivessem a justiça que mereciam. Senhor Rodrigues, Beatriz disse cuidadosamente. Preciso ser muito clara com você sobre algo. Se você escolher continuar declarando inocência, eu sou obrigada por lei a defendê-lo da melhor forma possível. O sigilo profissional me impede de revelar sua confissão, mas entenda que isso vai colocar um peso enorme sobre minha consciência. Vai me forçar a argumentar algo que sei ser falso, e embora seja legal e permitido pelas regras da OAB, vai contra tudo que acredito pessoalmente sobre verdade e justiça. Tiago olhou para ela por um longo momento. Então disse: Eu entendo, doutora, e sinto muito por colocar você nessa posição. Mas você disse você mesma, todo acusado tem direito à defesa. Eu tenho direito à defesa. E se você não pode me defender porque eu confessei para você, então o sistema está quebrado. Porque isso significa que eu nunca poderia ser honesto com minha própria advogada. Beatriz odiava admitir, mas ele tinha um ponto. Era exatamente por isso que o sigilo profissional existia, para que clientes pudessem ser completamente honestos com seus advogados, sem medo de que essa honestidade fosse usada contra eles. Beatriz voltou para o escritório após a visita, sentindo-se fisicamente doente. Ela tinha enfrentado dilemas éticos antes em sua carreira, mas nenhum tão direto e brutal quanto este. Ela conhecia as regras, conhecia a ética profissional, conhecia o código de ética da OAB. E, tecnicamente, não estava fazendo nada errado.
O sigilo profissional era absoluto. Ela não apenas podia esconder a confissão de Tiago, ela era obrigada a escondê-la. Revelar seria violação ética grave que resultaria em perda de licença e possível processo criminal. Mas saber que algo era tecnicamente legal não fazia com que se sentisse menos errado. Beatriz tentou se focar nos aspectos técnicos do caso. Passou as próximas semanas construindo a defesa de Tiago, como se ele fosse inocente. Encontrou pequenas inconsistências nos relatórios periciais. Identificou testemunhas cujos depoimentos continham contradições menores. Preparou contra-argumentos para cada ponto que a promotoria levantaria. Fez seu trabalho com competência profissional, mas cada noite, quando voltava para casa em seu apartamento vazio, olhava-se no espelho e perguntava: quem sou eu? Em que me transformei? Ela tentou racionalizar, tentou se convencer de que estava fazendo o certo, que estava protegendo um pilar fundamental do sistema jurídico, que sem sigilo profissional absoluto, todo o sistema desmoronaria. Mas outra voz em sua cabeça respondia: você está protegendo um assassino, confesso. Está trabalhando ativamente para impedir que a família da vítima obtenha justiça. Está mentindo para um júri ao apresentar uma defesa que você sabe ser falsa. Como isso pode ser certo? Beatriz começou a perder peso. Não conseguia dormir direito. Acordava às 3 da manhã pensando em Larissa, na professora que nunca conheceu, mas cujas fotos tinha visto em todos os dossiês do caso. Larissa sorrindo em fotos de formatura. Larissa cercada de crianças em sua sala de aula. Larissa abraçando os pais em algum evento familiar. Uma vida cheia de potencial, de amor, de futuro. Tudo tirado por um homem que não conseguiu aceitar rejeição. E Beatriz estava trabalhando para deixá-lo livre. A culpa era esmagadora. 3 semanas antes do julgamento, Beatriz agendou uma reunião com o juiz responsável pelo caso, Dr. Fernando Alves, um homem de aproximadamente 60 anos, conhecido por sua integridade e sabedoria jurídica. Ela entrou no gabinete dele sem saber exatamente o que ia dizer. Ela só sabia que precisava falar com alguém. Precisava processar o que estava acontecendo, mesmo que não pudesse revelar os detalhes específicos. Dr. Fernando, ela começou quando se sentaram. Gostaria de discutir uma questão ética hipotética, se o senhor tiver alguns minutos. O juiz acenou com a cabeça intrigado. Claro, doutora Beatriz. O que está incomodando você? Beatriz escolheu as palavras cuidadosamente. Suponha que um advogado esteja defendendo um cliente em caso criminal. E suponha que, durante as conversas protegidas por sigilo profissional, o cliente confesse ao advogado que é de fato culpado do crime, mas o cliente quer continuar se declarando inocente e quer que o advogado o defenda ativamente em tribunal. Qual é a obrigação ética do advogado nessa situação? O Dr. Fernando se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo, pensando. Essa é uma das questões mais antigas e complicadas da ética jurídica. Ele disse depois de um momento. A resposta oficial, de acordo com o Código de Ética da OAB, é que o advogado deve continuar a defesa. O sigilo profissional é absoluto e inviolável. O advogado não pode revelar a confissão. E se não pode revelar, também não pode se recusar a defender apenas porque sabe da culpa, porque isso seria equivalente a revelar indiretamente. Mas, ele continuou inclinando-se para a frente. Existe uma diferença entre o que é legalmente permitido e o que é moralmente confortável. Se esse advogado hipotético se encontra em situação onde não consegue mais defender o cliente com boa consciência, existem alguns caminhos. Primeiro, pode tentar convencer o cliente a se declarar culpado, mostrando que é do melhor interesse dele. Segundo, pode buscar substituí-lo por outro advogado, sem revelar o motivo real, mas alegando conflito de interesses genérico. Terceiro, pode continuar a defesa, mas limitá-la a garantir que os direitos processuais do cliente sejam respeitados, sem ativamente argumentar inocência. Beatriz absorveu as palavras. E se o cliente se recusar a se declarar culpado, se não aceitar ser substituído, se exigir defesa ativa? O doutor Fernando suspirou.
Então o advogado está preso entre a lei e a consciência. E, infelizmente, nossa profissão às vezes exige que escolhamos a lei mesmo quando nossa consciência grita o contrário. É o preço de manter um sistema que protege direitos fundamentais. Não é justo, não é confortável, mas é necessário. Beatriz saiu do gabinete do juiz, sentindo-se, de certa forma, pior do que antes, porque ele tinha confirmado o que ela já sabia. Estava fazendo o que era tecnicamente correto segundo as regras da profissão. Mas isso não tornava mais fácil viver com as consequências. Ela tentou uma última vez convencer Tiago a se declarar culpado. Visitou-o uma semana antes do julgamento e apresentou todos os argumentos que conseguiu pensar. A sentença reduzida, o peso tirado da consciência dele, a justiça para a família de Larissa, a chance de eventualmente reconstruir algum tipo de vida após cumprir a pena. Mas Tiago se manteve firme. Eu sei que é egoísta, doutora, mas eu quero minha chance. 30% de absolvição, você disse. Isso é melhor que zero. E se eu me declarar culpado, vou com certeza passar os próximos 15 anos na prisão. Eu prefiro arriscar. Beatriz sabia que era inútil continuar argumentando. A decisão estava tomada. O julgamento aconteceria. E ela teria que fazer o impensável. Defender ativamente um assassino que tinha confessado para ela, sabendo que cada palavra que dissesse em defesa dele seria uma mentira por omissão. O julgamento começou em uma segunda-feira, dia 3 de agosto, no Tribunal do Júri de Curitiba. A sala estava lotada. Os pais de Larissa, senhor Antônio e senhora Regina Ferreira, estavam sentados na primeira fila da galeria, abraçados um ao outro, com expressões de dor profunda nos rostos. Amigos de Larissa estavam ali também, alguns segurando fotos dela, outros simplesmente presentes para apoiar a família. A imprensa local tinha mandado repórteres porque o caso tinha ganhado atenção na mídia como exemplo de feminicídio e obsessão romântica perigosa. Beatriz entrou no tribunal com sua pasta de couro, vestindo terno preto formal, e se sentou na mesa da defesa ao lado de Tiago, que estava com algemas e seria supervisionado por 2 oficiais de justiça durante todo o julgamento. Tiago parecia pálido e assustado. Do outro lado da sala, a promotora pública, doutora Mariana Santos, uma mulher de aproximadamente 38 anos conhecida por ser agressiva e eficaz em casos de violência contra mulheres, organizava suas próprias notas com expressão determinada. Estava claro que ela ia lutar com tudo o que tinha para conseguir uma condenação. O juiz Fernando Alves entrou e todos se levantaram. O júri foi trazido e empossado. 7 pessoas comuns escolhidas para decidir o destino de Tiago. 4 mulheres e 3 homens de idades variadas, representando um corte transversal da sociedade de Curitiba. Eles seriam os únicos que realmente importariam nos próximos dias. O juiz daria instruções sobre a lei. Os advogados apresentariam evidências e argumentos, mas, no final, seriam essas 7 pessoas que decidiriam, culpado ou inocente. O julgamento seguiu o formato padrão. A promotora Mariana apresentou sua tese inicial. Tiago Mendes Rodrigues tinha assassinado Larissa Ferreira da Costa em um ato de violência, motivado por obsessão e incapacidade de aceitar rejeição. Ela tinha evidência circunstancial forte que colocava Tiago no local do crime no momento aproximado da morte. Tinha evidência de comportamento obsessivo anterior. Tinha motivo claro. E argumentaria que não havia outra explicação razoável para os fatos, além de que Tiago era culpado. Beatriz apresentou sua tese de defesa com voz firme e profissional, embora por dentro estivesse se sentindo enjoada. Senhoras e senhores do júri, estar no lugar errado na hora errada não faz de alguém assassino. Sim, meu cliente visitou a vítima naquela tarde. Sim, ele tinha um histórico de tentar reconquistar o relacionamento. Mas visitar um ex-namorado e tentar reconciliação não é crime. E não há evidência física que conecte meu cliente à morte de Larissa. Não há DNA sob as unhas dela. Não há testemunha que o viu cometer o ato. Há apenas suposições e circunstâncias. E no nosso sistema jurídico, suposições não são suficientes para tirar a liberdade de uma pessoa. Ao longo dos próximos 3 dias,
Testemunhas foram chamadas. Peritos forenses explicaram os detalhes técnicos da morte de Larissa. Vizinhos testemunharam sobre ter visto Tiago rondando o prédio. Amigos de Larissa testemunharam sobre ela ter expressado desconforto com o comportamento obsessivo de Tiago após o término. E os pais de Larissa testemunharam, entre lágrimas, sobre como a filha estava feliz com sua nova vida, estava seguindo em frente, estava começando a namorar alguém novo, até que tudo foi tirado dela de forma violenta e prematura. Beatriz contra-interrogou cada testemunha, não para atacá-las pessoalmente, mas para plantar sementes de dúvida. O senhor viu meu cliente no prédio, mas viu ele entrando no apartamento da vítima especificamente? A vítima expressou medo de meu cliente ou apenas desconforto? Existe alguma outra pessoa que poderia ter motivo para machucar Larissa? Cada pergunta foi desenhada cuidadosamente para criar a impressão de que havia mais na história do que a versão simples e direta apresentada pela promotoria. Mas o momento mais difícil para Beatriz veio quando a promotora Mariana chamou o senhor Antônio Ferreira, pai de Larissa, para dar depoimento de impacto da vítima. O homem de 63 anos, cabelos grisalhos, mãos tremendo, subiu ao estrado das testemunhas e jurou dizer a verdade. A promotora o guiou gentilmente através de perguntas sobre quem era Larissa, que tipo de pessoa ela era, que impacto sua morte tinha tido na família. Minha filha era a luz da nossa vida, senhor Antônio disse, a voz quebrando. Ela era professora porque amava crianças, queria fazer diferença no mundo. Toda manhã ela acordava animada para ir trabalhar, para estar com seus alunos. E agora ela se foi. Não vai ter filhos próprios, não vai casar, não vai realizar os sonhos dela. Tudo foi tirado dela por causa de um homem que não conseguiu aceitar não como resposta. Ele olhou diretamente para Tiago com olhos cheios de lágrimas e raiva. Você destruiu nossa família. Você tirou nossa menina de nós. E seja qual for o veredicto aqui, você vai ter que viver com isso pelo resto da sua vida. Beatriz viu Tiago abaixar a cabeça, incapaz de enfrentar o olhar do pai de Larissa. E ela sentiu algo quebrar dentro dela. Porque ela estava trabalhando para deixar esse homem livre. Estava usando toda a sua habilidade, toda a sua experiência, toda a sua inteligência para convencer o júri a ter dúvida sobre a culpa de alguém que ela sabia com certeza absoluta ser culpado. Estava negando a senhor Antônio e senhora Regina e todos que amavam Larissa a justiça que mereciam. E tudo porque um sistema de regras que ela tinha jurado seguir a forçava a fazer isso. Os argumentos finais chegaram no quarto dia de julgamento. A promotora Mariana foi primeira. Ela recapitulou todas as evidências, pintou um quadro convincente de um homem obcecado que tinha matado quando não conseguiu o que queria e apelou ao júri para fazer justiça por Larissa. Não deixem que esse homem escape do que fez, ela disse com paixão. Larissa Ferreira da Costa merece justiça, sua família merece fechamento, e nossa sociedade merece saber que homens que matam mulheres por rejeitá-los serão responsabilizados. Então foi a vez de Beatriz. Ela se levantou, caminhou até a frente do júri e por um momento ficou em silêncio, olhando para os 7 rostos que estavam estudando-a atentamente. Ela abriu a boca para começar seu argumento final preparado, o argumento que plantaria dúvida, que exploraria cada brecha nas evidências que possivelmente resultaria em absolvição para um assassino confesso. Mas as palavras não saíram. Ela ficou ali, congelada, enquanto os segundos se estendiam em eternidade. E então algo extraordinário aconteceu, algo que Beatriz não tinha planejado, que ia contra todas as regras, que violaria fundamentalmente o sigilo profissional que ela tinha jurado proteger. Mas algo que sua consciência, após semanas de tortura, finalmente a forçou a fazer. Ela se virou lentamente e olhou para Tiago, e disse em voz clara que ecoou pela sala silenciosa do tribunal. Senhor Rodrigues, há algo que você gostaria de dizer ao júri? Algo sobre a verdade do que aconteceu naquela noite? O tribunal inteiro ficou em silêncio absoluto. Todo mundo entendeu o que Beatriz estava fazendo. Estava dando a Tiago uma oportunidade de confessar. Estava violando a regra número 1 da defesa criminal,
Nunca, nunca colocar seu cliente em posição onde ele possa se incriminar. A promotora Mariana olhou confusa, mas intrigada. O juiz Fernando franziu a testa, claramente surpreso com a tática não ortodoxa. E Tiago olhou para Beatriz com expressão de traição e pânico. Doutora, o que você está fazendo? Ele sussurrou desesperadamente. Mas Beatriz não desviou o olhar. Estou te dando uma chance de fazer a coisa certa. Ela disse calmamente. Uma chance de dar à família de Larissa o fechamento que merecem. Uma chance de carregar menos peso na sua consciência pelo resto da vida. A escolha é sua. Tiago olhou para ela por vários segundos longos. Depois olhou para o júri. Depois para a família de Larissa na galeria. Senhor Antônio e Senhora Regina estavam olhando diretamente para ele, esperando. E Beatriz viu algo mudar no rosto de Tiago. Viu as defesas caírem. Viu a resignação tomar lugar do medo. Ele respirou fundo. Se levantou da cadeira de réu e falou com voz trêmula, mas clara. Eu fiz isso. Eu matei a Larissa. Tudo que a promotoria disse é verdade. Eu fui até o apartamento dela, a gente discutiu, eu fiquei com raiva. E eu estrangulei ela. Não foi acidente. Foi porque eu não consegui aceitar que tinha perdido ela. E eu sinto muito. Deus, eu sinto tanto. Mas sinto muito não traz ela de volta. O tribunal explodiu em comoção. Pessoas gritando, repórteres correndo para fora para divulgar a notícia. Os pais de Larissa desabando em choro aliviado e devastado ao mesmo tempo. O juiz Fernando bateu o martelo repetidamente pedindo ordem. Mas no meio de todo o caos, Beatriz apenas ficou ali, olhando para Tiago, sentindo uma mistura complexa de alívio, tristeza e a certeza absoluta de que sua carreira como advogada tinha acabado de terminar. O julgamento terminou abruptamente após a confissão de Tiago. Não havia mais necessidade de deliberação do júri. Tiago foi formalmente declarado culpado de homicídio qualificado e sentenciado a 22 anos de prisão em regime fechado. A família de Larissa finalmente tinha a justiça que tinham buscado. Tiago foi levado de volta à prisão para começar a cumprir sua sentença. E Beatriz foi imediatamente convocada para uma audiência disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. A audiência aconteceu 2 semanas após o julgamento. Beatriz foi acusada de violação grave do sigilo profissional, de conduta não ética e de traição à confiança de seu cliente. A OAB não via com bons olhos o que ela tinha feito, independentemente do resultado positivo. As regras existiam por motivos importantes, argumentaram. Se advogados pudessem simplesmente decidir quando seguir ou não o sigilo profissional baseado em suas consciências pessoais, todo o sistema de defesa desmoronaria. Clientes nunca mais confiariam em seus advogados. O direito à defesa adequada seria comprometido. Beatriz não tentou se defender. Admitiu tudo o que tinha feito. Explicou o tormento ético pelo qual tinha passado. Explicou que tinha chegado a um ponto onde simplesmente não conseguia mais viver consigo mesma sabendo que estava ativamente trabalhando para deixar um assassino confesso escapar de justiça. Explicou que entendia as consequências de suas ações e as aceitava. Eu violei as regras da profissão, ela disse calmamente durante a audiência, mas segui as regras da minha consciência, e se tivesse que escolher de novo, faria a mesma coisa. A OAB não teve escolha. As regras eram claras. Beatriz foi suspensa de praticar advocacia por 5 anos, essencialmente acabando com sua carreira. Ela perdeu seu escritório, seus clientes, sua reputação profissional. Mas, curiosamente, não perdeu o respeito de muitas pessoas. A história se espalhou pela mídia. Houve debates acalorados em programas de televisão, em jornais, em redes sociais. Algumas pessoas a chamaram de heroína, uma advogada que colocou justiça acima de regras técnicas. Outras a chamaram de traidora, alguém que tinha destruído um pilar fundamental do sistema legal. Beatriz passou os meses seguintes em uma espécie de limbo. Não podia praticar advocacia, mas também não queria fazer outra coisa. Ela tinha dedicado 20 anos de sua vida a essa profissão. Era tudo o que sabia fazer. Então começou a escrever. Escreveu um livro sobre sua experiência,
sobre o dilema ético que tinha enfrentado, sobre as falhas fundamentais em um sistema que às vezes força pessoas a escolher entre legalidade e moralidade. O livro foi publicado um ano após o julgamento e se tornou best-seller, gerando ainda mais debate sobre reforma do sistema jurídico. 3 anos após os eventos, Beatriz recebeu uma visita inesperada. Era a senhora Regina, a mãe de Larissa. As duas mulheres se sentaram em um café e houve um silêncio desconfortável inicial. Então senhora Regina falou: "Eu vim agradecer pessoalmente. Eu sei que o que você fez custou sua carreira. Eu sei que violou regras que eram importantes para você. Mas você nos deu o que precisávamos, a verdade. Fechamento, justiça para nossa filha. E por isso, meu marido e eu somos eternamente gratos." Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. "Eu só queria fazer a coisa certa", ela disse suavemente. "E sinto muito que levou tanto tempo. Sinto muito que passei tanto tempo preparando uma defesa quando sabia que seu genro era culpado. Eu deveria ter agido mais cedo." Senhora Regina balançou a cabeça. "Você agiu quando sua consciência mandou. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. E no final você escolheu justiça. Escolheu minha filha. Isso significa tudo para mim." Hoje, 5 anos após o julgamento, Beatriz voltou a praticar advocacia após sua suspensão terminar. Mas ela é uma advogada diferente agora. Ainda acredita que todo acusado merece defesa. Ainda acredita no sistema jurídico apesar de suas falhas. Mas estabeleceu uma regra pessoal. Nunca mais pegará um caso onde sinta que terá que escolher entre lei e consciência. Se um cliente confessar culpa para ela, mas quiser continuar alegando inocência, ela se recusará a defender e passará o caso para outro advogado. Alguns dizem que isso a torna menos eficaz como defensora. Ela diz que isso a torna capaz de dormir à noite. O caso gerou mudanças também. Discussões sobre reforma da ética profissional na OAB continuam. Algumas jurisdições em outros estados começaram a explorar exceções limitadas ao sigilo profissional em casos específicos. O debate continua, e provavelmente continuará por décadas, porque não há respostas fáceis para dilemas éticos complexos. Apenas escolhas, e cada pessoa tem que fazer as escolhas com as quais consegue viver. Esta história nos ensina que às vezes as regras que criamos para proteger valores importantes entram em conflito com outros valores igualmente importantes. O sigilo profissional existe para proteger o direito à defesa adequada. Mas a justiça para vítimas também é um valor fundamental. E quando esses valores colidem, não há resposta certa ou errada universal. Há apenas escolhas difíceis feitas por pessoas imperfeitas, tentando fazer o melhor que podem em situações impossíveis. Beatriz fez sua escolha. Ela pagou o preço. E ela vive com as consequências tanto positivas quanto negativas todos os dias. Se essa história te fez questionar onde você traçaria a linha entre seguir regras e seguir sua consciência, se te fez pensar sobre a complexidade da justiça e da ética profissional, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias que exploram dilemas morais difíceis, que não têm respostas fáceis, que te fazem realmente pensar, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam, que provocam, que importam. Agora me conta, o que você teria feito no lugar de Beatriz? Teria seguido as regras da profissão mesmo sabendo que estava deixando um assassino escapar? Ou teria arriscado sua carreira para fazer o que achava certo? Não há resposta errada aqui. Deixa sua opinião honesta nos comentários. E me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir. E se você quer outra história sobre escolhas impossíveis entre dever e consciência, clica no próximo vídeo. Um médico descobre que seu próprio colega está acelerando mortes de pacientes terminais, mas denunciar significa violar o código de ética médica e possivelmente perder sua licença. Quando ele vê algo que não pode ignorar, precisa decidir que tipo de médico quer ser. Clica agora. Um grande abraço
E até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.